Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez reunidos aqui por causa da misericórdia do Senhor, né? Ele tem tido misericórdia de nós e tem nos ajudado com a sua graça todos os dias. E esse é um grande motivo para realmente adorarmos o nosso Deus. Hoje eu quero prosseguir, irmãos, estudando o Evangelho de Marcos. Eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Capítulo 4 e versículo 26. Nós vamos ler do versículo 26 ao 29 para orarmos. Diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, ó Deus, por mais uma oportunidade de nos reunirmos nesse local. E nós nos reunimos aqui, Senhor, em Teu nome, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. É por causa da Tua graça que estamos aqui, Senhor. É por causa do Seu amor que nos apresentamos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. É por causa da obra redentora realizada na cruz do Calvário que nós desejamos prosseguir, Senhor. E desejamos mais da Tua palavra, mais de Ti mesmo, Senhor. E te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos um pouco mais, Senhor, para percebermos-te, Senhor, para te contemplarmos, ó Deus, para que as nossas vidas estejam fundamentadas na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Realmente tira o véu, Senhor, para que possamos te contemplar através da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, essa é a terceira mensagem dentro do Evangelho de Marcos que nós estamos considerando sobre as parábolas. Dessas 3 mensagens, a primeira foi sobre Jesus, a parábola final, e depois nós entramos numa porção, porque a primeira, Jesus, a parábola final, foi uma introdução, e depois nós entramos numa porção que eu entendi chamar de os estágios da vida da palavra de Deus em nós. E nessa porção nós estamos meditando em 2 parábolas. Nós, na última reunião, meditamos sobre a parábola do semeador, que, como eu disse para os irmãos, nos fala da responsabilidade humana, no caso, da responsabilidade do cristão. E eu falei na última reunião que essa parábola, ela tem uma grande ligação com a parábola da semente, que é a que nós vamos compartilhar hoje. E essa parábola, ela nos fala sobre a soberania divina. Então, quando nós juntamos essas 2 parábolas, e entendemos essas 2 parábolas, nós percebemos essa cena, né? A responsabilidade humana e a soberania divina. E na parábola do semeador, quando nós vimos sobre esse assunto da responsabilidade, eu diria
são parábolas sobre o reino de Deus, então, responsabilidade cristã, em termos de termos um coração submisso a Deus. E esse é um ponto importante, porque a urgência em sermos submissos, existe uma urgência em sermos submissos a Deus, ao Espírito Santo. E para isso nós precisamos de nos sujeitarmos e buscarmos ajuda do Espírito Santo. Aquele que causa e realiza a mudança em nós. Isso é importante nós lembrarmos desse ponto. Porque Deus mesmo, Ele é a causa, Ele causa e Ele realiza. Só que entre essas duas falas, a causa e realiza, existe o nosso envolvimento no que se diz ao reino de Deus. Porque assim o Senhor desejou nos chamar para participarmos do reino de Deus. Então, nós falamos sobre isso, que o Senhor, Ele trate com os nossos corações, que o Senhor, Ele revire a terra, que o Senhor remova as pedras, que o Senhor arranque todos os espinhos que são danosos à vida espiritual. Que o Senhor, segundo ao que nós estudamos na parábola do semeador, retire da terra dura, do nosso coração duro, que Ele revire esse coração, que Ele revire de tal forma que a palavra do Senhor brote e remova todo o entulho dos nossos corações. E aqui eu estou fazendo mais aplicações. Que o Senhor arranque os espinhos que torna a nossa vida dividida, coração dividido. Então, lá na parábola do semeador, nós falamos sobre o coração duro, sobre o coração entulhado e sobre o coração dividido. Que o Senhor nos ajude sobre essas coisas, irmãos, para avançarmos no conhecimento de Deus. Agora aqui nós temos a parábola da semente. E existe essa conexão entre essas duas parábolas, e é tão importante percebermos isso, irmãos. Porque aqui a parábola da semente, você começa a perceber essa ligação no versículo 20 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Lá no versículo 20, se você olhar aí, você vai perceber na primeira parte que diz assim: e os que recebem a semente em boa terra. Você vai perceber que agora o assunto ele muda e o foco é para a boa terra que recebe a semente. Então, o ponto de vista na parábola da semente é esse. E daqui nós prosseguimos para essa parábola da semente. O solo que produz de uma forma espantosa. O crescimento secreto e misterioso do reino no coração e na vida. Então, com essas colocações que eu fiz, nós já percebemos um pouco mais da ligação entre essas duas parábolas. Olha aí o versículo 26, quando nós iniciamos. Aí diz: e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. E eu quero destacar esse ponto, como se um homem lançasse semente à terra. Você percebe que aqui fala daquele que lança a semente. Irmãos, considerando sobre isso, nós somos limitados a anunciar, a pregar, a lançar a semente,
a proclamar o Evangelho como cooperadores do reino de Deus, como aqueles que anunciam a palavra de Deus. Mas é Deus quem dá o crescimento, Deus quem dá o crescimento da palavra. Mas, irmãos, é o homem crente, o coração, o solo, quem recebe ou não a palavra. E aqui eu não estou falando de salvação, eu vos lembro disso. Não é esse o assunto, nós estamos falando de reino de Deus. Então aqui nós já lembramos-nos daquele primeiro solo, para continuarmos a aplicação. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 6 e 7, você pode anotar, eu vou ler para você, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E eu destaco aqui, o crescimento veio de Deus. Deus que dá o crescimento. Esses pontos aqui são importantes e nos ajudam a entendermos e avançarmos na compreensão dessa parábola da semente. No versículo 26, aí, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, você vê aí, como se um homem lançasse semente à terra. Olha essa palavra, lançasse. Essa palavra aí no original fala de entregar ao cuidado de alguém, não sabendo o que será do resultado. Sabe, estudando essa palavra, eu percebi que isso tem muito a ver com a limitação daqueles que anunciam a palavra de Deus. Porque uma vez anunciada, uma vez pregada a palavra de Deus, já não está mais na mão daquele que anunciou, que testemunhou, que proclamou o assunto do crescimento. Já saiu das suas mãos. E sabe, irmãos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque aqui nós já adentramos o assunto da soberania divina através da sua palavra. Pregar-se é por fé. Pregar é por fé. Ouvir-se a palavra de Deus também é por fé. Mas receber a palavra de Deus, irmãos, para aqueles que são salvos, é responsabilidade. É responsabilidade. E o receber, se os irmãos se lembram, tem uma ligação direta à nossa atitude como cristãos. Aí vem a pergunta: o que estamos fazendo com a palavra de Deus a nós confiada? O que estamos fazendo? A recebemos ou a rejeitamos? Porque receber não significa simplesmente ouvir, como nós falamos no outro dia. Recebemos com sede, assim nós recebemos a palavra de Deus. E receber a palavra de Deus com sede, essa recepção, ela é expressa através da oração e da devoção. Porque não há outro caminho para nós, se não for através da oração e da devoção, para recebermos a palavra de Deus. Porque não é através do esforço intelectual que nós vamos conseguir interiorizar a palavra de Deus. Nós precisamos da ajuda extraordinária do Espírito de Deus, para que essa palavra ela seja aplicada nas nossas vidas. Podemos até, irmãos, decorar muita coisa, e entender muita coisa, mas só a vida em nós, resultante da palavra de Deus, se o Espírito de Deus estiver trabalhando a palavra dele nas nossas vidas, porque Deus é soberano sobre a sua palavra.
E na realidade isso é um conforto para nós, porque se dependesse de nós, irmãos, estaríamos limitados no âmbito da intelectualidade da palavra de Deus, e no máximo isso. Mas o Senhor tem nos ajudado, e a palavra do Senhor tem sido cravada nos nossos corações, tem sido marcada nas nossas mentes, de maneira tal que as nossas mentes vai sendo renovada todos os dias. Nós somos responsáveis através da busca e submissão ao Espírito Santo. Mas isso para vivermos o que nós recebemos. Entende isso? Nós somos responsáveis quando nós buscamos ajuda celestial pelo Espírito de Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu oro a Deus e falo: Senhor, eu sou tão limitado na minha mente, tenho tantas dificuldades em memorizar, em decorar e tantas outras coisas. Infunde a sua palavra em mim para que ela se torne vida e se expresse e se manifeste através da minha vida, de maneira tal que Cristo seja visto. Sabe, irmãos, nós temos as nossas limitações. E quanto mais o tempo passa, mais essas limitações vão ficando evidentes por causa do corpo ao qual nós nos encontramos. Só o Senhor para nos ajudar, né, irmãos? Só o Senhor para nos ajudar. Só o Espírito para nos ajudar todos os dias a lidarmos com a palavra de Deus. Porque às vezes pesa. Se você estuda a parábola do semeador e não olha a soberania de Deus que nós vemos na parábola da semente, você pode correr o risco de entrar num legalismo e de um esforço à busca de produção. Mas quando nós vemos a soberania de Deus que governa todas as coisas, nós nos submetemos ao Espírito Santo, a recebermos ajuda espiritual para prosseguirmos na nossa caminhada. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque se durante todos esses anos, tudo aquilo que eu recebi, não houvesse a ajuda do Espírito de Deus, o que seria aproveitado na minha vida? Não é? Então isso implica, irmãos, em uma devoção profunda e submissão profunda ao Senhor. Ao Senhor. Isso implica em você ouvir a palavra e se render diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda quanto àquilo que eu li, quanto àquilo que eu ouvi, para que eu prossiga na caminhada, sendo fiel à voz do Senhor e à palavra do Senhor. Mas quando você volta os seus olhos aí para o capítulo 4 e o versículo 28, você vai ver escrito: a terra por si mesma frutifica. E aqui nós já começamos a ver essa relação da terra na parábola do semeador com a da parábola da semente. Se você observar, em um coração duro, indiferente, a palavra não germina. Em um coração superficial, a palavra não cresce. Em um coração dividido e desordenado, a palavra não dá fruto, e quando ela dá fruto, o fruto é fraco, não permanece. E você vai ver esses dois termos nas duas parábolas, ligando as duas parábolas. Deus deu ao homem salvo tudo o que ele precisa para viver uma vida de reino de Deus. Tenha isso em consciência, em mente. Sabe como? Através do Espírito Santo que habita em nós. Então, na realidade, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. A questão é o primeiro ponto que eu falei, a nossa submissão
ao Espírito. A nossa vida que é curvada, é submissa ao Espírito Santo. É quando você realmente busca ajuda espiritual. É quando você, em boa medida, não só ouve, mas vai diante do Senhor sobre aquilo que você ouviu e sobre aquilo que você leu na palavra do Senhor. É quando você busca a Deus em boa medida, não só através dos seus esforços naturais, mas buscando a manifestação da doce graça de Deus em infundir essa palavra na sua vida. E eu quero te chamar a atenção agora, olhando esse assunto do solo, relacionado à soberania divina, para Gênesis, capítulo 1 e versículo 11. Lá diz assim: e disse Deus, produza a terra erva verde. Sabe, irmãos, é interessante, você vai vendo a narrativa da criação, Deus disse, haja, haja, e de repente o som aqui é como se Deus desse uma ordem à terra, ao solo, e dissesse, olha, produza. Quando você estuda essa palavra, produza, ela fala de fazer germinar, ela fala de fazer brotar. E tem uma outra referência em Joel capítulo 2 e versículo 22, que nos diz algo que nos lembra esse som, que diz assim: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Essa palavra é germinarão, é a mesma palavra de Gênesis. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Então, a tônica e o som são os mesmos. Mas quando você prossegue em Gênesis 1 e vai agora para o versículo 12, você vê um acréscimo que diz assim: a terra produziu erva. E nós temos aqui a palavra produziu. E aqui também é a primeira menção dessa palavra. E essa palavra aqui diz sair, uma palavra usada com referência à natureza. E os derivados dessa palavra, curiosamente, nos fala daquilo que sai de algo, nos fala de descendência e nos fala de fruto da terra. É curioso, não é, irmãos? Quando nós analisamos essas primeiras menções, quando Deus dá ordem a um solo que foi anteriormente feito em uma condição pré-determinada, a terra do jardim foi feita para dar fruto naturalmente. É isso que nós vemos ali em Gênesis. E aqui no versículo 28 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós lemos assim: a terra por si mesma frutificará. Esse é um versículo que traz dificuldade para muitos estudiosos. Mas nós não podemos perder de vista a soberania de Deus sobre esse assunto. E quando nós analisamos essa palavra no original, o significado dela ainda traz mais dificuldade para aqueles que interpretam sem considerar o contexto, sem fazer uma exposição propriamente dita, porque uma exposição tem que considerar o contexto imediato e o contexto do livro, e eu digo também que o contexto ou a narrativa da redenção. E quando você olha essa palavra a si mesmo, é no grego autônomo, e que diz crescer sem cultivar. Crescer sem cultivar. Mas aqui a gente começa a entrar em algo muito glorioso, porque Deus deixou no coração humano um espaço que, pela fé, quando recebe a palavra de Deus, acontece algo extraordinário.
Eu vou repetir. Deus colocou no coração humano um espaço que, pela fé, quando recebe a palavra de Deus, acontece algo extraordinário. E esse algo extraordinário que acontece vira uma nova e poderosa vida. Vira uma nova e poderosa vida. Lá no jardim, quando Deus deu ordem à terra, ela frutificou. O Senhor nos fez, nós já ouvimos sobre isso, para recebermos Deus, para recebermos a palavra de Deus. E quando um coração que está inflamado de fé, ouve e recebe a palavra de Deus, acontece, irmãos, algo extraordinário. A vida de Deus transborda nas nossas vidas. A vida de Deus, de uma forma poderosa, se manifesta nas nossas vidas. É curioso quando nós vemos essa ação do plantar, e nós observamos ali a planta germinar, nascer. Então é algo extraordinário, não é? É algo extraordinário que acontece. Mas foi feito para isso. Foi feito para isso. Irmãos, nós fomos feitos para ouvirmos a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, acontece coisas extraordinárias dentro de nós. A vida de Deus, ela é abundante dentro de nós. Sabe, irmãos, nós precisamos de ouvir e receber a palavra de Deus, para que essa vida abundante de Deus e extraordinária e poderosa todos os dias se manifeste em nós, para avançarmos, para continuarmos caminhando fielmente segundo a palavra de Deus, não segundo as nossas boas obras. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos dê e acrescente fé nos nossos corações, para que haja ambiente, solo fértil aqui, para que a palavra de Deus germine e cresça extraordinariamente. Mas nós temos a semente que brota e a semente que cresce. O versículo 27 diz assim: a semente brotasse. Olha esse trecho que diz aí, o versículo 27, a parte A diz assim: e dormisse, e levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse, e crescesse. Quando a palavra de Deus brota, aqui começa a falar do trabalho oculto de Deus, através da palavra que é a semente. Existe um trabalho oculto que Deus opera nas nossas vidas e que inicialmente eu não vejo com os olhos, eu não meço inicialmente, mas é a palavra de Deus trabalhando nos nossos corações. Eu gostaria de fazer uma citação de Moody comentando esse versículo, eu achei muito interessante. Ele diz assim: a semente contém vida, ao qual, quando colocada no ambiente adequado, produz crescimento. A mensagem do Evangelho, pela sua própria natureza, quando semeada no coração dos homens crentes, produz crescimento e frutifica espontaneamente. Isso fala da grandeza e da glória de Deus. Isso fala da soberania de Deus, que é o início e que é o fim, que é o motivo, que motiva, que incita as nossas vidas, que provoca em nós sede dele mesmo, que nos chama para perto dele, mas que opera nos nossos corações coisas extraordinárias, a ponto de nos rendermos e oferecermos as nossas vidas a ele. Glória ao Senhor por isso, sabe, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela palavra dele. A semente, ela tem em si um poder que gera um processo ordenado de crescimento. A palavra de Deus, quando ela trabalha nos nossos corações,
ela gera um processo ordenado de crescimento nas nossas vidas. Irmãos, eu vou colocando esses termos, empilhando esses termos, para que a nossa percepção sobre o trabalhar da palavra de Deus nas nossas vidas se dilate um pouco mais e cresça um pouco mais. Porque esse é o processo do trabalhar de Deus nos nossos corações. O poder da palavra de Deus, ele é tanto criador, como também ele gera uma ordem nas coisas, ou das coisas, na nossa vida, no nosso coração. Deus ordena as nossas emoções, Deus ordena os nossos pensamentos, Deus ordena a nossa vida através da sua palavra. Se a sua vida é desordenada, se a sua vida é bagunçada, se os pensamentos são bagunçados, desordenados, busque na palavra de Deus, receba a palavra de Deus, vá aos pés do Senhor sobre a palavra de Deus, porque ela sim tem o poder de ordenar as nossas vidas, de regular as nossas vidas. A.T. Robson, ele diz assim: a semente trabalha espontaneamente de acordo com a sua natureza. Isso me chamou muita atenção, essa citação, porque a natureza da palavra de Deus é de quê? É de criar, ordenar e nos conduzir a Deus mesmo, e nos conduzir a Ele mesmo. A natureza da palavra de Deus é de criar, ordenar e nos conduzir a Ele mesmo. Isso fala da completude, da consumação de todas as coisas, quando tudo será conduzido e posto aos pés do Senhor. Isso fala do poder da palavra de Deus e da natureza dela, irmãos. Essa é a natureza da palavra de Deus. Nisso nós vemos a soberania divina quando a palavra de Deus toca um solo, um coração que crê, que tem sede de Deus. Ele cria, ele gera em nós novos pensamentos, novos anseios, novos desejos. Ele gera em nós uma ordem nova, de uma vida submissa à palavra de Deus. E Ele nos conduz a si mesmo, para desfrutarmos dEle, aos pés dEle, para a glória dEle e por toda a eternidade. Essa é a natureza da palavra de Deus. É por isso que eu tenho que receber. É por isso que eu tenho que crer. É por isso que eu tenho que me apropriar da palavra de Deus, no sentido de ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, marca a minha mente, marca o meu coração com a tua palavra, Senhor. Infunde ela no meu coração e renova a minha mente, muda a minha mente. Na linguagem de Paulo em Romanos 12, muda a minha mente, renova os meus pensamentos, submissos ao Espírito Santo. Ao brotar e crescer, a semente ela abre e move a terra para dar lugar a uma nova vida. Percebe que são coisas simples e que nós já observamos, mas que são aplicáveis à nossa vida? Quando a palavra de Deus encontra um coração sedento de Deus, ela faz isso. Ela vai abrindo o caminho. Ela vai movendo a terra, movendo os nossos corações. Ela vai mudando o ambiente, mudando o lugar e gerando uma nova e uma vida que cresce para a glória de Deus. Ah, irmãos, que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor reordene todas as coisas na nossa vida. Que o Senhor, através da palavra dEle, abra caminho na nossa mente e no nosso coração. Que a vida de Deus cresça, se enraize nos nossos corações e na nossa mente, dessa forma soberana e gloriosa e misteriosa. E que às vezes, na nossa
simples percepção é até secreta, é até oculta. Mas, agora caminhando para a conclusão, eu quero te falar das duas atividades do processo do crescimento. Nós vemos aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, o versículo 27 e o versículo 28. Se você olhar aí para o versículo, você vai perceber que ela tem atividade, você vai perceber a atividade da semente, e você vai perceber também a atividade da terra. Versículo 27, atividade da semente. E o versículo 28, atividade da terra. A atividade da semente, você vai observar o que ela faz. Ela germina e cresce. A soberania de Deus, ela é causadora através da sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela gera esse efeito de germinar e crescer nos nossos corações. Agora, a terra, ela frutifica. A terra, os nossos corações, submissos a Deus e respondendo a Deus, um coração responsável, ele responde a Deus. Então essa é a atividade do solo. Isso é importante, irmãos, nós considerarmos esses pontos para não separarmos a responsabilidade do homem salvo da soberania de Deus que governa esse homem salvo. Nós não podemos nos excluirmos de sermos responsáveis quanto à palavra de Deus. Mas é quando estamos submissos a Deus, é que o Espírito Santo vai trabalhando e trabalhando e trabalhando nas nossas vidas. É que a soberania de Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Vai abrindo o caminho, mudando, ordenando e nos atraindo para Ele mesmo. Mas eu também vejo aqui, e já indo para a conclusão, esse processo do desenvolvimento para o reino de Deus. Olha o versículo 28. Versículo 28 e a parte B do versículo. A parte B desse versículo diz: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Você vê aí erva, que fala do nascer, do enraizar e do crescer. Você vê a espiga, que fala de fortificar e desenvolver. E você vê o grão cheio, que fala de amadurecer e frutificar para a colheita. E aqui nós começamos a entrar na parte escatológica da parábola. Essa parte aí, quando fala grão cheio, aí na parte B do versículo, essa palavra grão fala ela é usada também para falar do trigo. Lá em Mateus 3, no versículo 12, quando fala lá, recolherá no celeiro o seu trigo. A palavra trigo lá, é essa mesma palavra grão cheio. Então é a mesma palavra. E o cheio aqui é pleno. E quando você, olhando e meditando no original, você vai entender que essa frase ela vai falar que o trigo amadurecido na espiga, ele está pronto para ser colhido, ou serão colhidos. Então, fica mais claro quando nós observamos isso. Então, aqui nós vemos essa parte já escatológica da parábola, porque no versículo 29 diz: e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Está chegada a ceifa. Irmão, se você observar no versículo 28, enquanto o grão cheio fala dos muitos trigos amadurecidos para a colheita, no versículo 29,
esta expressão aí, está chegada a ceifa, fala do dia dos que serão colhidos juntos. Percebe a forma que essa parábola, essa pequena parábola, vai caminhando? Quando você começa a estudar lá na parábola do semeador, você vê essa responsabilidade daqueles que receberam. Aqui na da semente você vê a soberania de Deus conduzindo todas as coisas. E quando você vai chegando no final da parábola, você vai percebendo que Deus está movendo sua soberana mão em direção ao fim. Deus está conduzindo todas as coisas no que diz respeito à sua igreja, sobre o reino de Deus, para a consumação de todas as coisas. E nisso, irmãos, nós temos um envolvimento completo, participativo, mas debaixo e submissos à soberania divina. A soberania divina. Abra em Tiago, capítulo 5 e versículo 7. Tiago nos fala algo que nos ajuda bastante. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva seródia. Ah, irmãos, que nessa caminhada nós desfrutemos dessas chuvas temporãs, para continuarmos a nossa caminhada servindo a Deus, cooperando com a obra do Senhor e vivendo para o reino de Deus, para que quando chegar o dia da chuva seródia, aquela chuva que nos preparará para o último momento, nós estejamos firmes e prontos para que após ela sejamos encontrados prontos e maduros para a ceifa, a colheita de Deus. E aqui a parábola ela está fechando. Em Apocalipse, capítulo 14, e do versículo 14 ao versículo 19, você vai ver ali duas colheitas. Ali tem duas colheitas. A primeira que está no versículo, do versículo 14 ao versículo 16, você vai ver a seara do celeiro. Então são as sementes prontas que serão recolhidas para o celeiro. Mas também você vê do versículo 17 ao versículo 20, a vinha do juízo, que é uma outra colheita que é para o juízo. Irmãos, nos últimos dias haverá essas duas colheitas. O Senhor colherá aqueles seus que estão maduros para o celeiro. Isso, no estudo das parábolas, nós vamos vendo isso sendo reafirmado. Mas não, se não estivermos submissos à soberania de Deus, à graça de Deus, conduzidos pelo amor de Deus, mas haverá para os de fora a segunda colheita, dessa vinha que será colhida para o juízo, para o lagar da ira de Deus. E quando eu olho essa cena, o que eu peço é: Senhor, tenha misericórdia de mim. Na realidade, Ele já tem tido misericórdia de nós. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra é de Deus. O solo é de Deus, as nossas vidas é de Deus. E os frutos também são de Deus. E no dia da colheita tudo será recolhido para a glória e para Deus mesmo. E isso consola os nossos corações. Glória a Deus e graças a Deus por isso. Mas que o Espírito Santo te convença, irmão,
e comprima, aperte o seu coração para que você se submeta à vontade soberana de Deus. Porque o Senhor já te salvou, o Senhor já te chamou, e Ele tem depositado no seu coração a sua palavra, a palavra de Deus. Então que essa palavra germine no seu coração, que a palavra de Deus realmente frutifique no seu coração, para a glória de Deus. E para fechar, irmãos, eu gostaria de ler um poema para os irmãos, que um irmão do passado escreveu ao meditar sobre essa parábola, em 1959. Eu não vou ousar citar o nome do irmão, porque meu inglês ele é muito bom, né? Então não vou ousar citar o nome. Mas eu vou ler esse poema. Ele diz assim: se tivesse sonhado com isso quando estava à beira do sepulcro de meus amados, e tudo parecia ter chegado ao fim, se tivesse sonhado com isso quando vi o espectro da guerra atômica se avizinhar sobre nós, se tivesse sonhado com isso quando enfrentei o destino sem sentido de uma prisão sem fim ou de uma doença maligna, se tivesse sonhado que Deus só estava levando a cabo o seu propósito e plano em meio a todos esses ais, que sua colheita, em meio aos meus cuidados, problemas e desesperos, estava amadurecendo e que tudo estava pressionado na direção do seu último dia régio. Se eu soubesse disso, teria mais calma e confiança. Isso mesmo, então seria mais alegre e muito mais tranquilo e mais sereno, se tão somente tivesse sonhado com isso. Que lindo, né? Que a palavra de Deus para nós seja algo tão marcante nas nossas vidas, que de dia e de noite ela venha estar nos nossos corações e nas nossas mentes. Que a palavra de Deus marque profundamente a minha vida que falo e a sua vida que ouve. Que todos nós, irmãos, sejamos responsáveis com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Que o Senhor encontre caminho na sua vida e na minha vida, para que a palavra dele germine, cresça e dê fruto, e que esses frutos permaneçam para a glória dele, para aquele grandioso e maravilhoso dia da ceifa de Deus. E que esse dia seja a ambição, a aspiração, o desejo e a oração nossa de todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, te agradeço porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, olhando para a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, recebendo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Não permita, ó Deus, que o dia de hoje se passe, Senhor, sem que a Tua palavra marque os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, e nos ajude em todos os dias, Senhor. Senhor, que a Tua palavra entre nos nossos corações e abra caminho, Senhor, e reordene as coisas das nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, Senhor, que reordene tudo em nós, em direção e para a glória do Senhor. Senhor, opere em nós, ó Deus, e fale conosco, Senhor, através da Tua doce voz, Senhor. Ó Deus, que não seja para nós só mais uma palavra, Senhor, para o nosso imenso catálogo, ó Deus, de palavra que já ouvimos e que muitas vezes nós permitimos evaporar das nossas mentes. Senhor, ajude a mim e ajude aos meus irmãos quanto às nossas limitações, Senhor, limitações mentais, ó Deus, quanto a decorar, a interiorizar, Senhor, limitações, ó Deus, quanto, ó Pai, a viver aquilo que o Senhor nos deu através da Sua palavra. Nos ajude, Senhor, quanto a essas coisas, ó Deus.
faça algo extraordinário nas nossas vidas, Senhor. Opere nos nossos corações, Senhor. Eu não quero, ó Deus, chegar amanhã e ser o mesmo que hoje, Senhor, mas eu quero ter subido, galgado mais um degrau na maturidade e no crescimento espiritual para a glória do Teu nome, Senhor. Faça isso comigo, faça isso com todos os meus irmãos, para a glória do Teu precioso nome. Amém e amém.